parece que cada vez mais o nosso bendito Salvador, esta pessoa que significa tanto para nós, que ganhou as nossas afeições, que realmente é o nosso Salvador e Senhor, parece que cada vez mais ele está sendo atacado, até em igrejas supostamente evangélicas. É assustador. E conversamos com pessoas diariamente e mencionamos o nome do Senhor Jesus Cristo e já dá para ver a existência. Então, vamos pensar um pouquinho e que Deus nos ajude a apreciar cada vez mais Cristo e a sua obra consumada por nós, e que realmente Ele tenha a preeminência no nosso meio e nos nossos corações. Então vamos ler primeiramente em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. E vamos ler apenas o primeiro versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora nós vamos ler uns versículos em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Agora capítulo 2 e versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Então já é uma leitura com bastante conteúdo e que Deus nos ajude a pensar um pouco sobre esses assuntos. Interessante notar que a pessoa do Senhor Jesus Cristo se encontra no primeiro versículo da Bíblia. Aquele capítulo realmente fundamental para a nossa fé. Porque se nós tiramos Deus como Criador, não sobra muita coisa. E quem sabe por isto, o inimigo tem feito um grande ataque contra o primeiro capítulo da Palavra de Deus. Se ele consegue derrubar as verdades do primeiro capítulo da Bíblia e até mesmo do primeiro versículo da Bíblia, então quem é que vai confiar no que segue? Então por isso tem aquelas teorias, evolução, ensinadas nas escolas como se fosse a verdade. E não vamos perder tempo falando e pensando sobre aquilo, mas o inimigo tem feito um grande esforço para atacar os primeiros versículos da Palavra de Deus. Mas vamos entender isto. No princípio, criou Deus. Sabe aquela teoria por aqui que diz que é só Jeová na Bíblia? Então, o primeiro versículo da Bíblia prova que não é somente Jeová, porque diz: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Jeová se revelou ao seu povo mais adiante, mas no primeiro versículo, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Agora, eu não sou a pessoa mais indicada para dar uma aula de português para você, não é? Mas, na realidade, gramaticamente, este versículo não faz sentido. Porque o termo, o nome Elohim é um nome plural. Não é? Então, na realidade, o versículo diz: no princípio, eles criou. Seria um grande erro que um estrangeiro faria mesmo. Não, dizer, não, eles criou, não é assim, eles criaram. Mas a palavra de Deus diz que no princípio eles criou. Impressionante isso. Quem são os eles? Obviamente Deus. No segundo versículo,
nós lemos do Espírito de Deus. Então, deve ter outra pessoa no primeiro versículo. Deus e o Senhor Jesus Cristo. E no princípio, eles criou os céus e a terra. Porque já podemos ver estampado na primeira linha das nossas Bíblias a grande verdade da Trindade. Deus o Pai, o Senhor Jesus Cristo o Filho, o Espírito Santo, três pessoas distintas, mas operando como se fosse uma pessoa só. Na realidade é uma pessoa só, operando em harmonia para criar o universo. No princípio, Elohim, criou os céus e a terra. Bom até para crianças e jovens gravar esta verdade bem nas suas mentes. Então, quando nós pensamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na realidade é difícil saber onde começar. É mais difícil ainda saber onde terminar. Porque na realidade a pessoa que nós estamos apresentando, que nós amamos, não é uma pessoa que teve início. Não é uma pessoa que terá um fim. Ele é um ser eterno, sem princípio de dias, o alfa, o ômega, o início, o fim, uma pessoa eterna. Sempre quando eu falo sobre esse assunto, é interessante as coisas que a gente lembra, né? Tem um irmão lá na igreja na Irlanda do Norte, onde eu fui criado, e muitas vezes ele contava a história de quando ele era menino. E muitas vezes, indo para a casa da escola, ele passava a casa de um irmão de bastante idade. Eu conheci o irmão muito gente fina, um cristão verdadeiro em todos os sentidos. Mas este irmão de mais idade, ele ficava na porta, no portão da sua garagem, e quando os jovens estavam passando, vem cá um pouquinho. E ele chamava este menino, e na parede da garagem, ele tinha um círculo de papelão. Só um círculo de papelão. E ele perguntava, está vendo o início do círculo? Não. Está vendo onde termina o círculo? Não, não tem início, não tem fim. E aquele irmão ensinava para as crianças, a eternidade é assim. O Senhor Jesus Cristo é eterno. Deus é um ser eterno. E aquela verdade tão importante impressionava aquele menino indo para casa depois da escola. Eu sei que as nossas mentes limitadas não conseguem captar tudo isto. Mas estamos pensando no Senhor Jesus Cristo, uma pessoa eterna, uma pessoa infinita. E nós estamos aqui agora por uns minutos. Na realidade, nem vamos poder pensar em 0,5% este assunto tão infinito. E a realidade é, meus amados irmãos, que
depois de estarmos no céu por 10.000 anos, ainda não vamos conhecer totalmente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A eternidade será uma revelação eterna das glórias, das belezas do Senhor Jesus Cristo, e Deus vai apresentar para os nossos corações, naquele ambiente sublime, as glórias do seu Filho. E nunca vai chegar o dia na eternidade em que Deus vai dizer: olha, não tem mais nada para revelar. Não, será uma revelação eterna desta bendita pessoa. Então você diz, se é assim, então nem adianta começar hoje. Bom, eu estou sentindo muito limitado nesse sentido, mas que Deus nos ajude a captar alguma coisa e ter uma apreciação melhor da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, tem dois termos, e eu imagino que talvez nem todos sabem a diferença entre esses dois termos. Divindade e deidade. Não vou pedir para alguém levantar a mão para explicar, né? Mas tem uma grande diferença entre a divindade e a deidade. Né? Divindade seria alguém que tem características divinas. Deidade é uma pessoa que tem características divinas porque é Deus. Está vendo a diferença? Por exemplo, os anjos têm características de Deus. Até um certo ponto, nós também temos características da divindade. Fomos feitos na imagem de Deus. Mas isso não quer dizer que somos deuses, iguais a Deus, iguais ao Senhor Jesus Cristo. Muito longe disso. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem todas as características da divindade, porque Ele é Deus. Será que todos compreendem bem esse fato? Mais uma verdade atacada no mundo ao nosso redor. Ele é apenas um homem, um ser criado, um anjo superior, mas Deus não. Mas nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, a grande verdade que o Senhor Jesus Cristo é Deus, igual a Deus, em todos os sentidos. E você vai dizer, mas será que não tem um versículo lá no Evangelho de João que o próprio Cristo disse: meu Pai é maior do que eu? E essas seitas gostam daquele versículo. Cristo disse: meu Pai é maior do que eu. Então não pode ser Deus, não pode ser igual a Deus se Ele é maior. Mas por isso é sempre importantíssimo, irmãos, entender estes versículos dentro do contexto em que se encontra. Naquela ocasião,
o Senhor Jesus Cristo estava destacando a sua humanidade. Ele estava aqui na terra, um homem verdadeiro. E naquele sentido, naquela capacidade de ser homem na terra, o Pai era maior do que ele. Naquele caso, naquela situação, mas o fato, a verdade permanece que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Agora, me lembro, uma vez eu ouvi um pregador contar uma história de um homem, de um menino. Na realidade, ele estava indo para eu quase usei o termo escola dominical, porque eu descobri que para vocês escola dominical não significa a mesma coisa que eu entendo, tá? Para mim, uma escola dominical é uma reunião para as crianças aprenderem da palavra de Deus, simplesmente, tá? Mas, enfim, o menino estava indo lá para o salão e o versículo para ser decorado naquele dia era João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o menino ia caminhando na rua, repetindo em voz alta o versículo para decorar naquele domingo. Daí tinha um homem trabalhando na horta dele e escutou o menino. Vem cá, menino, isso não é verdade. O quê? Que o Senhor Jesus Cristo era Deus. Ah, é? Mas a Bíblia diz que ele era Deus. Não. Ele era apenas um bom homem. Só um homem, mas não era Deus. Daí o menino parou, pensou um pouquinho e ele disse, tá bom, então, vamos colocar a sua palavra no versículo, então. No princípio era o verbo estava com Deus e o homem era Deus. E o homem dizia, tá, vai lá. Interessante. Como Deus usa até uma criança para fechar a boca de alguém que não se submete às verdades claramente apresentadas destes assuntos tão importantes. Então, vamos chegar aqui na nossa passagem em Colossenses capítulo 1. Ele, versículo 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existe um perigo, amados irmãos, do seguinte: lemos e relemos estas passagens e não tiramos tempo suficiente para parar e apreciar novamente o que nós estamos lendo. Eu li Colossenses capítulo 1 acho que umas 100 vezes na vida, pelo menos. Daí nós vamos correndo, vamos lendo, já li a minha passagem, mas às vezes nós precisamos parar para apreciar novamente o que nós encontramos nessas linhas. E meus amados irmãos, o que nós temos aqui na realidade é muito impressionante. Ele nos tirou da potestade das trevas. Por isso nós estamos aqui agora.
Por isso, muitos de nós não estamos já no inferno, porque Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A grande obra de Deus, a grande obra do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo envolvido também em tirar pessoas do lamaçal do pecado, das garras do inimigo, salvar aquelas pessoas, perdoar de todos os pecados e transportar para o reino do Filho do seu amor. Poderíamos passar a semana toda só falando sobre isso, mas vamos mais adiante. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Agora, não dá tempo para entrar em muitos detalhes, mas vamos para versículo 15. O qual é imagem do Deus invisível. O qual é imagem do Deus invisível. Nós precisamos cuidar muito com a nossa linguagem ao tratar desses assuntos. Por isso eu fico com medo dessas coisas aqui na mesa, porque eu sou capaz de falar alguma coisa e fica gravada e não tem como retirar, mas eu não estou reclamando, só que Deus nos ajude a não errar na nossa linguagem, porque é um assunto muito sensível. Deus nunca andou na terra, mas aquele que era Deus andou. Você diz a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eu já escutei irmãos dizer, também não estou criticando, que Deus derramou seu sangue na cruz. Deus não derramou seu sangue na cruz, mas aquele que derramou seu sangue era Deus. Está tudo muito confuso, não estão entendendo? Nós não podemos dizer que Deus sofreu o castigo que os nossos pecados mereciam, mas aquele que levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro era Deus manifestado em carne. Você diz, mas é pouca diferença, mas nós precisamos ter muito cuidado com estes termos e esta linguagem que nós usamos. Então, o Senhor Jesus Cristo, o qual é imagem do Deus invisível. Nós lemos lá, interessante estudar estes assuntos. João capítulo 1, Colossenses capítulo 1, Hebreus capítulo 1, Apocalipse capítulo 1. São grandes capítulos que apresentam a deidade e a majestade do Senhor Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 1, nós lemos que Deus falou muitas vezes pelos profetas.
né? Mas nestes últimos tempos Ele nos falou. A tradução correta seria: Ele nos falou em Filho. Deus não estava falando mais através dos profetas. Ele estava ali na pessoa do seu amado Filho, falando diretamente para os homens. O que Cristo falou eram as palavras de Deus. Ele, sendo o próprio Verbo, transmitia a mensagem de Deus para os homens. Tudo que Deus era e é, Cristo é. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Impressionante também, João 1, Colossenses 1, Hebreus 1 e Apocalipse 1 dão um grande destaque para o Senhor Jesus Cristo como Criador. Pode estudar isso em casa. O Criador de todas as coisas, do universo. E você diz, mas não diz em Gênesis capítulo 1 que no princípio criou Deus o céu e a terra? Sim. Mas João capítulo 1 também diz que todas as coisas foram feitas por Ele, Cristo. Colossenses 1 diz que todas as coisas, tudo foi criado por Ele, Cristo. E assim, vez após vez, nós vemos a harmonia das três pessoas da Trindade envolvidas na criação. E por isso é muito importante apreciar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da criação. Agora, se eu perguntasse para vocês agora, como é que Deus se revela nos dias de hoje? Eu acho que todo mundo diria, Deus se revela por meio da sua palavra, certo? Mas será que Deus não se revela nos dias de hoje por meio da criação? Nós encontramos isso em Romanos capítulo 1. Deus se apresenta para pessoas que até nunca ouviram o Evangelho. Ele se apresenta através da criação. E aquelas pessoas ficam sem desculpa. Então, meus amados irmãos, eu acho que nós perdemos muito por não estudar e apreciar mais a criação. Né? Se a gente pegasse uma flor, um inseto, uma coisa comum, aparentemente insignificante, mas olhando de perto, a gente percebe com facilidade a grande majestade do Criador. Então, todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, ele é o agente da criação. Todas as coisas criadas nele. No final do versículo, tudo foi criado por ele, o próprio Criador, e para
Ele. Todas as coisas criadas para a sua glória. Ele é o cabeça, o Senhor da criação. Mas nós encontramos no versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Tem mais um versículo para todo mundo gravar bem na sua cabeça, porque as seitas falsas não gostam desse texto. Não, mas ele não é um filho de Deus, ele foi criado por Deus, igual a gente. E eles sempre querem rebaixar o padrão divino. E um anjo, um arcanjo, um ser supremo, mas igual a Deus, não. Mas tudo isso não fecha com o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Antes dos anjos, antes de qualquer coisa criada, Ele é antes de todas as coisas. Então, se Ele é antes de todas as coisas, não poderia ser o ser criador. Ele é o Criador. Mas, vamos mais adiante. O Senhor da criação, versículo 18, Ele é a cabeça do corpo da igreja. E agora, vai mais uma semana de estudos só sobre essa frase. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Será que todos os irmãos aqui compreendem bem este ponto? O irmão estava perguntando hoje, quando a gente está conversando com pessoas e todo mundo pergunta qual é a sua igreja, a sua denominação, qual é o nome? O que a gente fala? Todo mundo procura uma resposta simples. Eu sou de tal religião, de outra religião, de tal igreja. Mas, meus amados irmãos, se nós adotamos um nome inventado por homens, será que aquele nome não substitui o nome de Cristo? Acho que sim. Tenho certeza que sim. Aquele nome inventado por homens divide o povo de Deus. E todos sabem que o povo de Deus, pessoas genuinamente salvas, todas elas fazem parte do corpo de Cristo. Temos o direito de dividir o corpo de Cristo ao colocar um nome inventado por homens? Eu não sei se todos aqui conhecem o livro Reunidos ao Seu Nome. Conhecem, não? Não sei se todos já leram, mas vale a pena ler. Mas o autor daquele livro, eu conheço ele pessoalmente. Eu acho que eu teria que dizer que ele é a pessoa mais parecida com Cristo que eu já conheci na vida. Impressionante. Mas ele conta, eu acho que até conta no livro, ele estava viajando para não sei onde, estava no aeroporto e ele viu um senhor sentado lendo a Bíblia.
Daí o irmão se aproximou, sentou ao seu lado e começaram a conversar. O senhor é salvo? Sim, salvo por Cristo, salvo pela graça, salvo para sempre. Que coisa boa! E a conversa foi longe, falando de Cristo, da sua obra, da sua posição na glória, do seu ministério no presente. E enquanto eles falavam de Cristo, a conversa foi longe. Daí o cidadão perguntou para o irmão, o senhor se reúne onde? E o irmão respondeu, eu reúno ao nome do Senhor Jesus Cristo. E o senhor? Eu sou de... E citou o nome de uma denominação. E o irmão contava que acabou a conversa. Unidos em Cristo, mas uma barreira por causa de alguma coisa inventada por homens. E você diz, mas uma placa não quer dizer nada. Eu acho que quer dizer muita coisa. Meus amados irmãos, se nós inventamos um título, um nome de uma denominação, como é que nós vamos ler versículo 18? Fica mais difícil. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.